Meus amigos e irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nesse momento nós estamos iniciando um momento de reflexão na Palavra de Deus. Nesse período agora nós iremos refletir sobre o livro do profeta Jonas. Então nós vamos, nesse período agora, refletir sobre esse trecho da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, para a nossa reflexão nesse momento. Assim diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para os aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Amém? Quero convidar você nesse momento a orar ao Senhor comigo. Vamos buscar, então, a face do Senhor. Oremos a Deus. Deus e Pai poderoso, Criador dos céus e da terra. No nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, confiados na Tua graça, confiados na Tua misericórdia, confiados no Teu amor. Pedimos de Ti, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, a direção e a orientação do Teu Espírito. Pedimos, ó Deus, a iluminação do Senhor para as nossas vidas. Conceda-nos a graça, meu Deus, de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós hoje vamos começar uma reflexão sobre o livro do profeta Jonas. E nós vamos ver aqui o resultado prático em obedecer ou em desobedecer a Deus. Nessa primeira parte, que está no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos ver duas coisas importantes. Primeiro, a paciência de Deus com Jonas e, em segundo lugar, a misericórdia de Deus para com Jonas. Jonas ele foi um homem que, na verdade, existiu no tempo e foi profeta em Israel. Lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós encontramos o seguinte testemunho. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Afer. Então Jonas, ele ministrou como profeta em Israel e também foi enviado para ser profeta entre os gentios ninivitas. Com Jonas nós fazemos uma descoberta importante, que mesmo na antiga aliança, Deus tinha compaixão dos israelitas, mas também tinha compaixão pelas outras nações, mesmo que estas fossem inimigas de Israel. Hoje vamos ver que Deus foi paciente e misericordioso com Jonas, mas a paciência e a misericórdia de Deus não é uma postura passiva da parte de Deus, mas se manifesta com ações que levam o ser humano a entender que precisa obedecer ao soberano Deus. Então nós observamos primeiro no capítulo 1, na primeira parte do versículo 17, nós observamos aqui a rebeldia de Jonas. A palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, ou seja, havia uma ordem expressa para Jonas, para ele ir até a cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a malícia dela tinha subido até Deus. O que Jonas faz? Ele levanta, toma um navio e vai para outra parte. Então nós vimos aqui que Jonas, ele tinha tomado uma decisão de desobedecer à determinação de Deus. O R diz que Jonas meteu-se em dificuldades, pois suas atitudes foram erradas.
E ele enumera algumas das atitudes de Jonas aqui nessa questão. Diz que ele teve uma atitude errada em relação à vontade de Deus. Primeiro, porque obedecer à vontade de Deus é tão importante para um servo de Deus quanto é para as pessoas às quais o seu servo está ministrando. E é ao obedecer à vontade de Deus que nós encontramos alimento espiritual, esclarecimento, capacitação. Então, para Jesus, a vontade de Deus foi o alimento que o saciou. Então, para Jonas, fazer a vontade de Deus foi o remédio com o qual ele se engasgou, segundo R. Nós observamos isso aí. Então, a atitude de Jonas foi uma atitude de desobediência ao chamado de Deus. O R continua dizendo que a atitude incorreta de Jonas com relação à vontade de Deus teve origem num sentimento de que Deus estava lhe pedindo para fazer algo que era impossível. Deus tinha ordenado que o profeta fosse até a Síria, uma nação inimiga de Israel, e desse àquela cidade a oportunidade de se arrepender, sendo que Jonas preferia muito mais ver aquela cidade destruída. É a mesma situação que muitos de nós, muitas vezes, nos colocamos diante de uma determinação de Deus. Deus manda que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. E muitas vezes nós selecionamos pessoas que nós achamos que devem ser salvos, pessoas que devem ser perdoadas, pessoas que devem ser alcançadas pelo Evangelho e pessoas que não devem ser alcançadas pelo Evangelho. Era muito parecida a postura de Jonas em relação à determinação de Deus. Então nós observamos que Jonas ele olhava para o povo assírio. Por que ele tinha essa postura? Será que era pura maldade de Jonas? Se olhar do ponto de vista humano, Jonas até tinha razão. Por quê? Os assírios eram um povo cruel, que havia maltratado Israel em várias ocasiões, e a gente observa aqui também que Jonas ele tinha um patriotismo mesquinho. Ele era uma pessoa que achava que apenas o povo de Israel era o povo de Deus e que precisava relacionar-se com Deus. Então, na verdade, o que Jonas esqueceu? Ele esqueceu que a vontade de Deus é a expressão do amor de Deus, conforme nós temos em Salmos 33:11. Que Deus o chamou para ir a Nínive, pois Deus já amava tanto Jonas quanto Nínive. Esta era a mensagem que Deus estava passando para Jonas. Então, Jonas ele teve uma atitude incorreta em relação a Deus, ou em relação à palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus veio a ele, o que Jonas achou? Ele achou que ele tinha opção. Eu posso tomar decisão. Muitas vezes nós não agimos da mesma forma. Deus dá uma determinação para nós e nós achamos que Deus é tão amoroso, que Deus é tão misericordioso, que Deus é nosso amigo, que Deus nos chamou, nos escolheu, que nós temos a opção, inclusive, de decidir em obedecer e não obedecer a Ele. Deus é tão bonzinho que nós podemos, inclusive, tomar a decisão de rebelar contra Ele. E foi isso que aconteceu com Jonas. Ele tomou a decisão, ele achou que ele tinha a opção, segundo o R diz, de pegar ou largar. Contudo, a palavra de Deus nos ordena alguma coisa, e nós, quando ela nos ordena alguma coisa, melhor dizendo, nós precisamos ouvir e obedecer à ordem de Deus. Nós não temos opções entre obedecer ou não obedecer. Todo mandamento de Deus é uma determinação, ou é um imperativo de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos estar muito atentos se nós estamos de fato obedecendo. Então, a desobediência não é uma opção. A desobediência, ela é, na verdade, uma rebelião direta contra Deus. O Senhor Jesus Cristo certa vez perguntou para as pessoas: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando vocês, fazerem? Conforme Lucas 6:46. Então, na verdade, o que Jonas esqueceu? Jonas esqueceu de que é um grande privilégio ser profeta de Deus. É um grande privilégio ouvir a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus. Então, nós não podemos, à semelhança de Jonas, abrir mão desse privilégio ou desta missão. Então, nós não podemos, de forma alguma, fugir da presença de Deus à semelhança de Jonas. Ou seja, Jonas sabia que não podia fugir da presença de Deus.
mas ele achou que podia pedir demissão. Muitos de nós temos um chamado, fomos chamados por Deus, fomos comissionados por Ele, e nós achamos que já fizemos tudo o que tínhamos que fazer, que nós já cumprimos a nossa missão, e que agora nós podemos simplesmente abandonar e deixar que outro faça. Foi assim essa sensação que Jonas teve. Ele esqueceu de que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, conforme Romanos capítulo 11, 29. Deus deu uma missão à igreja, Deus concedeu dons à igreja, Deus nos deu a vocação para anunciarmos as boas novas, para sermos embaixadores do seu reino. Esta é a vocação da igreja, esta é a vocação dos cristãos. E esses decretos, esses dons e esta vocação de Deus são irrevogáveis. Em algum momento do seu ministério, Moisés, Elias, Jeremias também tiveram vontade de desistir. Mas o que Deus fez? Deus não permitiu que fizessem. Jonas precisava de Nínive, quanto Nínive precisava de Jonas. Naquele momento Deus estava tratando, Deus estava trabalhando, tanto com Jonas como com Nínive, porque Deus queria mostrar o quanto era misericordioso e o quanto a palavra de Deus na boca de um profeta é poderosa. Então Jonas teve essa atitude errada. Então, ao fazer a vontade de Deus, que crescemos na graça e que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Por fim, nós entendemos que Jonas, ele teve uma atitude incorreta em relação aos gentios. Em vez de desejar que eles encontrassem o verdadeiro Deus vivo, ele queria abandoná-los eles à escuridão. Quando nós pregamos, anunciamos ou denunciamos o pecado, nós estamos trazendo luz para as trevas. Nós estamos trazendo luz para a mente daqueles que estão vivendo em trevas. Então, o que nós observamos? Que Jonas, aquele judeu, ele tornou em maldição ao invés de bênção. A atitude dele trouxe isso. Porque a atitude de desobediência de Jonas fez acontecer o quê? Fez acontecer uma grande tempestade. Versículo 4 a 10 nos diz o seguinte... Versículo 4 a 10 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, chamaram cada um seu Deus e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Veja só que atitude. Aquela atitude dele, além dele estar desobedecendo a Deus, ele traz uma questão de maldição e ele coloca a vida de outras pessoas em risco. Então nós observamos isso na atitude de Jonas. Nós não podemos deixar de cumprir com as nossas responsabilidades, porque quando nós deixamos de cumprir as determinações de Deus, ou a missão que Deus deu a nós, o que nós muitas vezes podemos acarretar, ao invés de bênção, uma maldição. Quando nós não vamos para a direção com que Deus nos envia, e nós vamos para outra direção, além de nós criarmos um problema sério para a nossa vida de disciplina, nós podemos também provocar um sério problema na vida de outras pessoas que estão à nossa volta, exatamente por causa da nossa postura de desobediência. Foi isso que aconteceu com Jonas. Isso a gente poderia ver vários outros exemplos. Por exemplo, Abraão mentiu. Abraão por 2 vezes trouxe problemas às pessoas porque mentiu, conforme nós vemos em Gênesis 12, 10 a 20, Gênesis 20, versículo 1 a 18. Acã, ele causou problemas ao exército de Israel, pois roubou a Deus, conforme Josué 7. E Jonas trouxe problemas para o navio, cheio de marinheiros pagãos, porque fugiu. Então nós precisamos pensar, primeiro, em tudo que Jonas perdeu por não ser uma bênção para os outros. Ele perdeu a oportunidade, primeiro. Segundo R, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ou seja, não lemos que veio a palavra do Senhor a Jonas, mas sim que uma grande tempestade caiu sobre as águas. Deus não estava falando com Jonas por meio de sua palavra, mas sim através de suas obras. O mar, o vento, a chuva, o trovão e até o grande peixe. Tudo na natureza obedeceu a Deus, exceto o seu servo.
Deus falou a Jonas por meio dos marinheiros pagãos. Nós vimos no versículo 6, verso 8 a 10, que não conheciam Jeová. É triste quando um servo de Deus é repreendido por incrédulos. E era isso que estava acontecendo com Jonas. Então, o que aconteceu com Jonas? Jonas perdeu a sua capacidade espiritual, ele perdeu a sua força espiritual. O que ele foi fazer? Ao invés dele orar, ao invés dele buscar a Deus, por quê? Ele sabia que ele estava em perfeita confronto com Deus, em completa desobediência a Deus. Era essa a atitude dele. Então ele viu a tempestade, o que ele faz? Começa a tempestade a acontecer, ele vai, desce para o porão e vai dormir. Ele está totalmente indiferente ao que está acontecendo em volta dele. Então veja só, ele foi dormir durante a tempestade, ele está totalmente despreocupado com a segurança dos outros. Os marinheiros estavam jogando utensílios, as cargas do navio. Jonas estava prestes a perder tudo, mas ainda assim dormia. Então, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a sua pobreza como ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, 33. Então, ele perdeu o poder de oração. Quando nós não obedecemos a Deus, nós perdemos o poder de oração. Os pagãos, eles estavam clamando aos seus deuses. Lembra que diz que eles começaram a clamar aos seus deuses. Eles estavam ali pedindo ajuda. Enquanto Jonas, ele dormia durante a reunião de oração deles, sendo que na verdade ele era o único homem que estava naquele navio que tinha condições de dirigir ao Deus de fato, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, e fazer a intercessão correta e pedir para que aquela tempestade de fato fosse paralisada. Ele era a pessoa que naquele momento poderia reconhecer o seu pecado, o seu estado de rebeldia, e podia confessar a Deus: Senhor, eu pequei contra ti, perdoa os meus pecados, para essa tempestade agora, eu vou sair desse navio e vou cumprir a tua ordem. Mas não, ele não obedece, então ele perde totalmente. Então o R diz assim: é triste dizer, mas Jonas perdeu seu testemunho. Sem dúvida não estava fazendo jus ao nome, pois Jonas significa pomba, e a pomba é um símbolo da paz. O nome do pai de Jonas era Amitai, que quer dizer fiel, verdadeiro, algo que Jonas não era. Já vimos que ele estava vivendo à altura de sua vocação como judeu, uma vez que causou problemas a todos em vez de ser uma bênção. Então, esta era a triste realidade de Jonas. Então, Jonas, o rebelde, ele sofre por causa dos seus pecados. Ele sofre as consequências por causa dos seus pecados. No versículo 11, nós encontramos o seguinte registro: e disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Perguntou aqueles homens do barco. Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E disse-lhe Jonas: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouves. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então nós observamos aqui, ou seja, nós não devemos cometer o erro de Jonas, porque Jonas, na verdade, ele não foi um mártir. Jonas ele foi jogado ao mar porque ele estava desobedecendo. Ele pediu para jogar ao mar porque ele não queria obedecer à voz de Deus. Naquele momento, Jonas está tomando uma decisão totalmente errada. Ou seja, ele não queria, ele não estava morrendo por causa da glória de Deus. Ele não estava morrendo por causa do evangelho ou por causa da pregação dele. Ele estava pedindo para morrer por causa da desobediência dele. Era muito mais fácil ele, naquele momento, levantar a sua oração e pedir perdão a Deus, pedir misericórdia a Deus, do que pedir para que fosse lançado ao mar. Mas não, ele toma exatamente essa decisão. Então nós precisamos entender que quando nós
não obedecemos a Deus, nós sofremos as consequências pelos nossos pecados. Então nós observamos, quando a tempestade cessou, os homens temeram a Deus ainda mais e fizeram votos ao Senhor. Então, para nós é um mistério saber como eles conseguiram oferecer sacrifício a Deus no navio, especialmente tendo em vista que haviam lançado fora suas cargas. Contudo, não sabemos qual foi o sacrifício, nem como foi oferecido, diz o R. Talvez o versículo 16 signifique que ofereceram o animal a Jeová e fizeram um voto de sacrificá-lo uma vez que estivesse seguro em terra. Então é importante a gente ler isso. E por fim, nós vemos no capítulo 2 de Jonas, capítulo 2, nós vimos aqui o capítulo 2, versículo 9, a manifestação da misericórdia de Deus para com Jonas. Então, aqui diz que, o capítulo 2 diz o seguinte, que orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então nós observamos aqui uma atitude, depois que Jonas ele é jogado no mar, depois que ele é tragado pelo grande peixe, aí Deus dá a oportunidade para ele ter vida lá nas entranhas do peixe, e Deus permite que ele tenha a sua mente totalmente lúcida naquele ambiente, de tal forma que ele consegue clamar ao Senhor, ele consegue orar ao Senhor, ele consegue gritar, ele consegue pedir perdão a Deus, ele consegue demonstrar o seu arrependimento. Ou seja, de uma experiência de rebelião, segundo R, e disciplina, Jonas passa uma experiência de arrependimento e de consagração. Deus, em sua graça, dá-lhe um recomeço. Sem dúvida, Jonas esperava morrer nas águas do mar. Porém, quando acordou dentro de um peixe, percebeu que Deus, por sua graça, o havia poupado. Semelhantemente ao que ocorreu com seu filho pródigo, com o qual Jonas se parece muito em sua rebelião. Foi a bondade de Deus que o levou ao arrependimento, conforme Romanos 2 e 4. Observe os estágios da experiência espiritual de Jonas descrita em sua oração. Ele orou pedindo ajuda de Deus. Então, no versículo 1 e 2 diz assim, orou Jonas ao seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, da minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E nós observamos que Jonas aceitou a disciplina de Deus. Ele, no versículo 3, ele diz assim, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E por fim nós observamos que Jonas confiou nas promessas de Deus. No versículo 4 ele diz assim, e eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então nós observamos aqui que Jonas apropriou-se da promessa. Pela fé ele voltou os olhos para o templo de Deus, a única forma de olhar para cima, e pediu ao Senhor que o livrasse. Deus cumpriu sua promessa e respondeu sua súplica. A oração, eu me lembrei do Senhor, significa agir tomando por base seu compromisso comigo. Jonas conhecia a promessa de que Deus havia feito na aliança, e ele se apropriou dessa promessa. E por fim, Jonas cedeu à vontade de Deus. Jonas 2, 8 e 10. Diz assim, mas os homens e os animais estão encobertos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus, capítulo 2, versículo 8, eu li o capítulo 3. Os que observam as vaidades vãs
deixa a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então Jonas, ele aceita Deus aceita a confissão de Jonas, ele cede à vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus, e ele então consegue a restauração do seu ministério. No versículo 10 nós encontramos a redenção. Diz que o peixe vomitou Jonas na terra. Então o que nós observamos aqui é o milagre, né? O milagre. Então Deus restaura o ministério de Jonas. Então poucos milagres nas escrituras, segundo R, sofreu tantos ataques quanto este. Estudiosos cristãos reuniram diversas evidências para provar que isso poderia ter acontecido. Então, uma vez que a Bíblia não nos diz que tipo de peixe engoliu Jonas, não precisamos medir tubarões ou baleias, nem investigar a história em busca de casos semelhantes. O peixe foi preparado por Deus. Deparou o Senhor um grande peixe, destinado por Deus para aquela ocasião e, portanto, adequado para a sua incumbência. Jesus não questionou a historicidade desse milagre. Então, por que devemos fazê-lo? Então, nós observamos que Deus restaurou e Jonas cumpriu a sua missão. Na sequência, nas outras mensagens, nós iremos continuar analisando sobre esta tão importante história e tão importante ensinamento. Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual o resultado prático em obedecer a Deus? Quando nós obedecemos a Deus, nós temos as bênçãos gloriosas de Deus. E qual o resultado prático quando desobedecemos a Deus? Quando desobedecemos a Deus, nós sofremos as disciplinas de Deus. Que Deus, por sua graça, nos ajude a cada dia mais a sermos obedientes, a cumprir a sua vontade, a cumprir o seu propósito para a glória do seu nome. Amém e amém. Nesse momento eu quero convidar você a orar ao Senhor. Não sei se você tem agido conforme Jonas. Não sei se você em algum momento deixou de obedecer a uma convocação e a uma determinação de Deus. Mas o certo é que se você já fez isto, hoje é tempo de você voltar a Deus e pedir perdão. Não espere que você seja lançado, ou que Deus venha discipliná-lo, ou que outras pessoas venham sofrer sérias consequências por causa da sua atitude. Mas renda-se a Ele, confesse seu pecado a Ele e diga: Senhor, eu quero fazer o teu propósito, eu quero obedecer às tuas ordens, aos teus mandamentos, eu quero fazer exatamente o que o Senhor deseja que seja feito, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero redimir, eu quero ver o Senhor ser glorificado através da minha vida. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos por Tua bondade, por Teu amor, por Tua graça. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos por esta palavra revelada, Senhor. Essa história, meu Pai, tão poderosa, onde, ó Deus, um homem um dia recebeu a incumbência de pregar a Tua palavra, de denunciar o pecado, mas ele, na sua atitude, ele resolveu rebelar contra o Senhor. E o que nós aprendemos com essa palavra é que o Senhor é um Deus soberano, e quando o Senhor determina uma palavra, quando o Senhor dá uma missão, o Senhor não aceita que as pessoas recuem, que as pessoas voltem atrás, Senhor. Portanto, ó Deus, a nossa oração é para que o Senhor, por Tua graça, nos ajude, meu Deus, a cumprir a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. O Senhor ajude, meu Deus, a chegarmos até o fim, a cumprirmos todos os propósitos pelos quais o Senhor nos chamou. Deus, em nome de Jesus oramos, agora e sempre. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós estamos agradecidos a Deus e queremos convidar você a continuar acompanhando nossos cultos nas quartas-feiras, a partir das 19h30, pelas nossas redes sociais. Você é nosso convidado, mas também é convidado a participar conosco dos nossos cultos aqui na nossa igreja em Itapevi. É uma satisfação muito grande poder um dia recebê-los. Mande para nós uma mensagem e com certeza nós lhes responderemos, desejando
toda a bênção de Deus para a sua vida. Agora peço que você curva sua cabeça e seremos despedidos com a bênção apostólica. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Agradeço ao Senhor pela vida desta pessoa, meu Pai, que acompanhou a Tua palavra até agora. E para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o Teu povo, agora e sempre.